Continuando os nossos exercícios da Unifesp, gente, lembra que eu falei para vocês que um dos desafios da física é a gente bater o olho e tentar pensar de que matéria que esse exercício é? Bate o olho nesse exercício e veja bem, tem um rainho vindo, aí ele muda de direção, aí ele desvia de novo. Carinha de exercício de refração, né? Mas, de novo, vamos ler pra gente ter certeza. 3 blocos em formatos de paralelepípedo retângulo numerados de 1 a 3 são empilhados conforme mostra a figura. Os blocos são feitos de substâncias transparentes e de índices de refração absoluto N1, N2 e N3, respectivamente. A figura mostra uma visão lateral desse empilhamento e uma malha quadriculada para referência e a trajetória de um raio de luz monocromática que segue paralelo ao plano das faces exibidas. Beleza, então tem os 3 bloquinhos empilhados, a gente tá vendo aqui de lado, né? Os bloquinhos são empilhados aqui, a gente tá olhando aqui, eles são transparentes, a gente vê o negócio mexer. Certo, aí tem um desenho aí, ele tá vindo de baixo, né? O raio de luz, sai ali do ladinho, beleza? Letra A. Sabendo que o índice de refração absoluto meio 1 vale 1,5, então N1 é 1,5, a velocidade de propagação da luz no vácuo, a nossa constante, é 3 vezes 10 elevado a 8, determine a velocidade da luz no meio 1 e o índice de refração do meio 2. Então, 2 perguntas outra vez. Velocidade de propagação no meio 1 depende do índice de refração do meio 1. N é igual a C sobre V. Como a gente quer o N1, então é C sobre V1. C é a velocidade da luz no vácuo sempre. Então, o N1 é 1,5, C é aquela constante, V1 é a velocidade com que a luz se propaga no meio 1, que é o que ele quer saber. Beleza, vamos substituir. Vou multiplicar em x. Vou passar 1,5 dividindo, porque 3 dividido por 1,5 dá 2. Então, a nossa velocidade no meio 1 é 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Certo? Isso é uma parte da resposta da letra A. Beleza. Segunda parte, a gente quer o N2. Como é que a gente vai descobrir o índice de refração no meio 2? Está acontecendo refração do meio 1 para o meio 2. Com desvio, percebe que o raio estava indo numa direção, a hora que ele mudou de meio, ele mudou de direção. Beleza. Se a gente tem uma relação entre os índices de refração e as direções, a gente tem uma relação entre os ângulos. A gente tem a nossa querida lei de Snell, que fala pra gente exatamente essa relação. Eu vou até me diminuir ali, senão não vai caber. Então, vamos lá. N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. N1 é 1,5, N2 é o que a gente quer saber, então a gente precisa dos ângulos. Mas o que é o ângulo de incidência e o que é o ângulo de refração, vocês lembram? O ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente, que é aquele primeiro lá que estava no meio 1, e a reta normal. Então, eu preciso, primeiro de tudo, desenhar a reta normal. A normal eu sempre vou desenhar no ponto em que aconteceu a mudança de meio. O ponto em que aconteceu a mudança de meio é ali na interface entre o meio 1 e o meio 2, onde o rainho atingiu. Então, eu desenhei aqui a nossa reta normal perpendicular àquela diferença entre os dois meios. Certo? Então, o nosso ângulo de incidência é o ângulo entre o raio que veio e essa normal, que é o I aqui embaixo. E o ângulo de refração é o ângulo entre o raio refratado, que é o que passou para o meio 2, e a normal ali em cima. Beleza. Eu preciso do seno desses dois ângulos para substituir aqui na lei de Snell para poder descobrir o N2. Essa é a parte mais chatinha desse exercício. Mas a nossa malha quadriculada vai nos ajudar. Por quê? A gente tem um triângulo aqui, olha que triângulo bonito. A gente sabe que o cateto oposto ao ângulo de incidência tem 4 quadradinhos. Eu não sei quanto vale cada quadradinho, mas são 4. Então, vale 4 quadradinhos. E aqui em cima vale 3, porque é só contar. Se aqui embaixo vale 4 e ele é o cateto oposto, eu sei que o seno de um ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto é 4. Se eu descobrir o valor da hipotenusa, eu sei o seno e eu consigo substituir na lei de Snell. De novo, 2 jeitos de resolver essa hipotenusa. Eu posso lembrar do triângulo famosíssimo 3, 4, 5, ou eu posso fazer Pitágoras. Eu vou fazer Pitágoras para descobrir o x. X ao quadrado, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, somando dá 25, raiz de 25 é 5. Então, minha hipotenusa vale 5. Troquei o x por 5. E aí, eu sei que o seno do ângulo de incidência é cateto oposto dividido pela hipotenusa, 4 dividido por 5. Agora, eu tenho o seno de I.
falta o seno de R. Eu vou olhar para o outro triângulo agora. Então, do lado de cá a gente já tem tudo, né? 1,5 vezes 4/5. Agora eu preciso do seno de R. Para mim, incógnita é só mesmo o N2, que é o que a gente quer descobrir. Beleza, vamos olhar para o triangulinho ali de cima. Pintei ele de azulzinho. O cateto oposto ao R é aquele lá de cima, que tem 3 quadradinhos. E o cateto adjacente é esse aqui do ladinho, que tem 4 quadradinhos. Os catetos são 3 e 4 do mesmo jeito, gente. Então, a hipotenusa também vai ser 5. Olha como ele foi bonzinho. A gente já até repete esse Pitágoras, né? Poderia tentar fazer de novo e ia dar o mesmo Pitágoras. Mas o seno dele, o cateto oposto, agora não é mais o 4. O cateto oposto é o 3. Então, o seno vai dar 3/5. Então, vou substituir ali na lei de Snell, vai ficar N2 vezes 3/5. A gente quer o N2, né? Lembra? Vocês lembram ainda, né? Que a gente queria o N2, apesar de estar cumprido aqui o exercício. Então, a gente precisa isolar esse N2. Como é que a gente isola? Eu tenho 5 dividindo todo mundo, posso cortar. Vou passar o 3 dividindo. Primeiro eu inverti os lados, né? Depois passei dividindo. 1,5 é metade de 3, então 3 é o dobro de 1,5. Então, eu posso cortar 1,5 com 3, vai ficar 1 em cima e 2 embaixo. E aí vai ficar 4 dividido por 2 na nossa conta, que dá 2. E lembra, índice de refração não tem unidade de medida, então é só n igual a 2 mesmo. Não preciso colocar nada na frente dele, porque é uma velocidade dividida por outra, né? Lembra que a gente fez aqui em cima? Então, ficar metro por segundo dividido por metro por segundo não vai dar nada. Beleza, isso é a letra A. Agora vamos apagar tudo e vamos para a letra B. Vou ficar aqui, deixa eu ver onde que eu vou atrapalhar menos, vou ficar aqui no cantinho. Letra B. Observando o comportamento do raio de luz que, a partir do meio 2, dirige-se ao meio 3, responda se o meio 3 é mais refringente ou menos refringente que o meio 2 e, em seguida, determine o índice de refração relativo do meio 3 em relação ao meio 2. Por que relativo? Porque ele quer o N3 dividido por N2. Então, tanto faz o valor do N2, mesmo que a gente não tivesse feito a letra A, mesmo que a gente tivesse errado a letra A, não nos atrapalharia porque a gente quer um dividido pelo outro. Então, o 2 que a gente achou para N2 não importa. Então, tá tudo bem, tá bom? Então, vamos pensar. Primeira pergunta. O meio 3 é mais ou menos refringente que o meio 2? O que a gente vai ter que pensar? Vamos ver o que está acontecendo, né? Dessa refração do meio 2 para o meio 3, a gente tem uma nova normal. A nossa nova normal tá ali, no ponto em que o raio atingiu essa diferença de meios, né? Quando ele passou do 2 para o 3, ali está a nossa nova normal. Então, o nosso ângulo de incidência, ele vai estar entre esse raio que veio do 2 e a normal, que está aqui. E o ângulo de refração é o ângulo entre o raio refratado, que é o que está indo para a direita, e a normal. Então, o nosso ângulo de refração é 90 graus. Ele é bem grande, né? Tipo, é o maior ângulo de refração que dá para ter. Certo. Então, o que a gente vai ter que pensar? Do N2 para o N3, o que está acontecendo com o raio? Ele está se afastando da reta normal. Isso é nítido, né? Ele está indo muito mais longe da normal do que ele estava antes. O raio, o ângulo de refração é muito maior do que o ângulo de incidência. Assim, eu tô falando muito, mas não muito maior. É maior. Ok, então o raio se afastou da normal. Afastemos é toda vez que a gente vai do N mais para o N menos, né? É só analisar a lei de Snell que a gente lembra. Então, se tá indo do N mais para o N menos, a gente pode falar que o N2 tem o índice... O N2, que é o índice de refração do meio 2, precisa ser maior do que o N3, que é o índice de refração do meio 3, que é o N-. Então, o que a gente pode justificar lá na letra A? O meio 3 é menos refringente que o meio 2, porque o raio está se afastando da normal quando vai do meio 2 para o meio 3. Do N+ para o N-, afastemos, por isso que é menos refringente. Beleza? Esse é o começo da letra B. Aí, ele quer o valor do índice de refração relativo do meio 3 ao meio 2. Então, a gente vai fazer lei de Snell de novo. Então, essa é a primeira parte. Lei de Snell de novo, só que agora do meio 2 para o meio 3. Então, N2 vezes o seno do ângulo de incidência vai ser igual a N3 vezes o seno do ângulo de refração. E o nosso ângulo de refração é 90 graus. E o seno do ângulo de incidência? A gente vai precisar de novo analisar o triangulinho, né? Então, vamos olhar para o triangulinho aqui. O cateto oposto ao nosso ângulo de incidência é 3 e o adjacente é 4, portanto, a gente já sabe que a hipotenusa é 5, porque a gente já fez essa conta antes. Certo? Então, o seno do ângulo de incidência é o cateto oposto, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é 5, então 3/5. Tá bom. O N2, ele não quer que a gente substitua, porque ele quer o N3 dividido por N2, então a gente não vai substituir. A gente só vai substituir os ângulos. Então, N2 vezes 3/5 vai ser igual a N3 vezes seno de 90.
E sendo de 90, lá da matemática, vocês sabem que vale 1. Então, o N3 vai ser igual ao N2 vezes 3 quintos. Se eu passar o N2 para o outro lado dividindo, eu vou chegar no que eu quero, que é N3 dividido por N2. Ficou aqui atrás. N3 dividido por N2, que é exatamente o que ele quer que a gente calcule. Isso vai ser só 3 quintos mesmo. E essa é a nossa resposta final. Acabamos da letra B. E é isso.